Fala, meus discípulos, vocês estão bom? Então tá bom. Vamos fazer a resolução desse exercício 5 aqui, que fala o seguinte: racionalize os denominadores, tá? Então a gente vai ter que pegar todos esses exercícios aqui, né, que estão com raízes irracionais, e a gente vai ter que transformar o denominador em valores racionais, tá? Então a técnica de racionalizar uma fração é você pegar o denominador irracional e transformar ele em um denominador racional, tá? Só que vamos começar aqui nesse exercício aqui, ó, que ele já começa com um exercício interessante, tá? Se você observar o seu denominador aqui, tá? Você tem um denominador irracional, correto? Porém, ele não está na sua forma mais simples, tá? Observe aqui que você tem uma raiz quadrada aqui no seu denominador. Tá? Então, o nosso enunciado A é 12 sobre raiz quadrada de 2 ao cubo, tá? Se você observar isso aqui, o seu denominador, você consegue simplificar ele. Então, eu vou fazer essa etapa de simplificação. Eu vou pegar o meu denominador, tá? E vou estar simplificando ele, ok? Então, o meu numerador é 12, vai continuar sendo 12 aqui, eu não vou mexer com ele, tá? E agora eu vou simplificar o meu denominador, tá? Então, se você observar aqui, ó, dentro da minha raiz, o meu radicando aqui, eu tenho uma potência cúbica, tá? Ou seja, existem três números 2 sendo multiplicados, três fatores 2 sendo multiplicados, tá? Com 3 eu consigo fazer duplas, tá? Eu consigo fazer grupinhos de 2. Cada grupinho de 2 sai perdendo a potência quadrada. E o terceiro 2 que eu tenho dentro da minha raiz quadrada mantém lá dentro da minha raiz, tá? Então, fazendo a simplificação de raiz quadrada de 2 ao cubo, eu tenho 2 vezes raiz quadrada de 2, tá? Então, essa primeira etapa aqui foi a etapa da simplificação de raiz, tá? Racionalizar uma raiz é sempre mais fácil se ela tiver já na sua forma simplificada. Pois bem, como eu acabei de falar, a técnica de racionalização consiste em racionalizar o seu denominador, tá? Fazer desaparecer o número irracional que está ali, tá? Agora, aqui na minha fração, eu tenho o número 2 no meu denominador e o raiz de 2. O nosso objetivo aqui, a nossa intenção aqui, é eliminar o raiz de 2. Então, toda vez que eu tenho no meu denominador, tá, um número racional multiplicando um número irracional, eu simplesmente vou ignorar esse número racional aqui, no caso o 2, para eu fazer a minha técnica de racionalização, ok? Em que consiste a técnica de racionalização? É fazer desaparecer a raiz quadrada, tá? Se eu estiver trabalhando com a raiz quadrada, que é o caso no nosso exercício A, tá? Só que de uma forma mais geral, se eu estou trabalhando com uma raiz quadrada, eu quero fazer desaparecer a raiz quadrada. Aqui no exercício E, eu tenho uma raiz quarta, eu quero fazer desaparecer a raiz quarta, tá? Como que eu faço para desaparecer uma raiz de índice qualquer? Eu tenho que fazer aparecer uma potência igual ao índice para aplicar a técnica do cancelamento, tá? Então, se você observar aqui, tá? Eu tenho uma raiz quadrada, correto? Aqui, ó, eu tenho uma raiz quadrada e a minha potência aqui do meu radicando é uma potência 1. Então, eu preciso fazer esse 1 aqui, esse expoente 1 aqui, virar 2 para eu fazer a técnica da simplificação, ok? Como que eu faço para aparecer uma potência 2? Tá? Eu vou usar as propriedades de multiplicação de raiz. Então, eu vou multiplicar aqui, ó, por uma raiz de mesmo índice, ok? Então, eu multiplico por uma raiz de mesmo índice. O meu radicando, eu vou manter a base. Então, a minha base do meu radicando é 2, tá? E se você observar, eu tenho um índice 2 e um expoente 1, tá? Eu vou fazer a subtração desses dois valores, do expoente e do índice, né? Melhor dizendo aqui, do índice e do expoente, tá? Para ver qual é o novo valor que eu vou pôr ali na minha raiz, tá? Então, se eu fizer aqui 2 menos 1, 2 menos 1 é 1. Então, a potência que eu vou pôr aqui na minha nova raiz, na minha raiz racionalizante, é a potência 1.
tá? Então, na hora que eu multiplicar essa raiz quadrada de 2 vezes essa raiz quadrada de 2, vai aparecer uma potência quadrada que vai cancelar. Então, a ideia da técnica de racionalização, quando eu tenho raízes ou um número racional multiplicando uma raiz, é sempre essa, ok? Uma vez que eu encontrei o meu fator racionalizante, eu copio ele em cima. É literalmente copiar. Então, aqui o meu numerador vai ser raiz quadrada de 2 elevado à primeira. Já vai ser esse 2 aqui do índice, esse 1 aqui do expoente. Eu preciso pôr, tá? Índice 2 e expoente 1 é facultativo pôr, você coloca se você quiser. Eu estou colocando aqui nessa etapa, tá? Por um excesso de notação, tá? Para quem tiver alguma dúvida, para ninguém se perder, então eu estou colocando esse índice 2 e esse expoente 1 aqui como um excesso de notação, tá? Se você já tiver mais tranquilo com essas notações, você não precisa pôr esse 2 e esse 1 aqui, ok? Então agora eu vou fazer multiplicação de fração. Em cima multiplica em cima, né? Então 12 vezes raiz quadrada de 2 vai ficar 12 raiz quadrada de 2. Agora aqui eu já não vou colocar mais o índice e o expoente, porque não tem necessidade. No meu denominador vai ficar o 2 vezes raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2. Eu vou fazer no detalhe de novo. Vai ficar raiz quadrada de 2 ao quadrado. Multiplicação de raiz com o mesmo índice. Copio o radical conservando o índice. O meu radicando, eu mantenho a minha base e faço a propriedade de multiplicação de potência com a mesma base. Conserva a base e soma expoente. 1 mais 1, 2. Tá? E tá vendo? Agora aqui ó, apareceu a potência quadrada que eu precisava para cancelar com a raiz quadrada. Ok? Então agora o que ficou aqui no meu exercício? Eu vou aqui para a linha de baixo. Como que ficou meu exercício? Ficou 12 raiz quadrada de 2 dividido por 2 vezes o 2 que saiu ali da minha raiz. Perfeito? Então eu tenho essa configuração. Agora basta multiplicar esses dois valores aqui, tá? Então 2 vezes 2, 4. Então vai ficar 12 raiz de 2 dividido por 4. E agora eu vou fazer simplificação de fração. Ó. 12 e 4 dá para simplificar por 4. 12 dividido por 4 dá 3. 4 dividido por 4 dá 1. Então, o denominador 1 eu não preciso pôr. Tá? Então, vai ficar 3 raiz quadrada de 2, porque raiz quadrada de 2 eu não consigo mexer mais com ele. Então, a resposta final para o meu exercício A ficou 3 raiz quadrada de 2. Tranquilo? Beleza? Então, é essa a ideia aqui do exercício para a gente racionalizar ele. Vamos para o nosso exercício B? No exercício B, a gente tem 25 sobre raiz quadrada de 15, tá? Então, quem eu vou ter que racionalizar é o raiz quadrada de 15, ok? Nesse caso aqui, no exercício B, raiz quadrada de 15 não tem como simplificar, porque o 15 é a multiplicação direta de dois números primos, 3 e 5. Então, eu não consigo simplificar ele, ok? Então, aqui eu não vou fazer essa etapa da simplificação. Eu já vou direto, tá? Então, essa etapa aqui que eu fiz aqui, a simplificação no exercício A, eu não vou precisar fazer. Eu vou direto encontrar o fator racionalizante aqui, beleza? Então, quem que é o meu fator racionalizante aqui, tá? Então, de novo, tá? Eu vou encontrar o meu fator racionalizante. Pessoal, importante, tá? A sua fração racionalizante aqui, ó, ela está sendo multiplicada, tá? Não pode colocar um sinal de igual aqui, tá? Se colocar o sinal de igual aqui entre essas duas frações aqui, não é que está meio certo, está completamente errado, tá? Então não pode colocar um sinal de igual, isso daqui é um sinal de vezes. Aqui eu coloquei um sinal de igual, tá? Ali onde eu acabei de apagar, e eu estou colocando de novo aqui para todo mundo enxergar, esse sinal de igual aqui eu coloco porque eu estava fazendo uma simplificação. Aqui eu não vou colocar o sinal de igual e já vou direto para o sinal de multiplicação, porque eu já vou começar o meu exercício já fazendo a racionalização, porque aqui não tem o que simplificar, tá? Então tomem cuidado com notações aí, que é importante, ok? Então aqui, de novo, eu tenho uma raiz quadrada, para eu cancelar a raiz quadrada eu preciso fazer aparecer uma potência quadrada.
O meu 15 aqui, ele está elevado a uma potência 1, ok? Então, vamos lá, eu preciso encontrar quem é a minha raiz racionalizante. Qual que é a regrinha? Desenha o meu radical, copiando o meu índice, então aqui é a raiz quadrada no enunciado, então aqui vai ser raiz quadrada também. No meu radicando, eu vou copiar a base do meu radicando aqui, né? Porque eu tenho uma potência, 15 elevado a 1, certo? Então, a base da minha potência eu vou copiar, e agora eu vou fazer a subtração do meu índice com o meu expoente. 2 menos 1, 2 menos 1 dá 1. Então, o expoente que eu vou pôr aqui no 15 é o número 1, ok? Uma vez que eu encontrei a minha raiz racionalizante, eu simplesmente copio ela para cima, ok? Então, vai ficar a raiz quadrada de 15 elevado à primeira. De novo, eu estou escrevendo o quadrado e a potência 1 aqui como um exagero de notação. Não precisa escrever se você não quiser. Perfeito? Agora, de novo, multiplicação de fração. Em cima multiplica em cima, embaixo multiplica embaixo. Vai ficar 25 vezes raiz quadrada de 15. Agora eu não vou colocar nenhum índice, nenhum expoente, ok? E embaixo vai ficar raiz quadrada de 15 vezes raiz quadrada de 15. De novo, eu vou fazer no detalhe. Vai ficar raiz quadrada de 15 ao quadrado, porque expoente 1 mais expoente 1 dá 2. De novo apareceu a potência quadrada que eu precisava, ó, cancela, cancela. O que que sobrou aqui? Aqui sobrou 25 raiz quadrada de 15, tudo isso dividido por 15, ok? E para finalizar aqui agora, eu vou fazer uma simplificação de fração, tá? Pessoal, cuidado aqui que esse 15 aqui no meu numerador, ele está dentro da raiz, tá? Então eu não posso simplificar esse 15 com esse 15 aqui embaixo, no meu denominador, tá? Eu só vou poder simplificar na fração os valores que estão fora da raiz. Então, no caso, o 25 com o 15. Então, se eu pegar o 25 e o 15, ambos são múltiplos de 5. Então, dá para simplificar por 5. 25 dividido por 5 dá 5. O raiz quadrada de 15 não tem o que fazer. Então, vai ficar 5 raiz quadrada de 15. 15 dividido por 5 dá 3. Ok? Então, fazendo a minha simplificação aqui de fração, o meu exercício B vai ficar 5 vezes raiz de 15, tudo isso dividido por 3. Tranquilo? Então, exercício B, a resposta final é essa daqui. Perfeito? Tranquilo? Vamos para o próximo exercício, que é o exercício C. No exercício C, ele traz 24 vezes raiz quadrada de 3, tudo isso dividido por raiz quadrada de 2, tá? Pessoal, de novo, o objetivo da técnica de racionalização é fazer desaparecer a raiz irracional no denominador. O que vai acontecer no numerador não importa. O nosso objetivo aqui, a nossa intenção, é tirar a raiz aqui da parte de baixo. Esse raiz de 3 aqui, a gente vai fazer as contas usando as propriedades de raízes que a gente aprende ao longo do ano. Perfeito? Então, aqui, ó, o nosso exercício C, eu quero fazer desaparecer a raiz quadrada de 2. E raiz quadrada de 2 já está na sua forma mais simples possível, então não tem muito o que fazer aqui de simplificação. Eu já vou direto para a técnica de racionalização, tá? Jeva, no exercício A e no exercício B, o fator racionalizante era a própria raiz, tá? Sempre vai ser assim, tá? Sempre vai ser assim quando você estiver trabalhando com raiz quadrada. Tá? Toda vez que você estiver trabalhando com raiz quadrada, o fator racionalizante sempre vai ser a própria raiz. Só que em raízes que não é índice 2, em raízes que não é quadrado, nem sempre essa regra é válida. Tá? Então, na verdade, isso não é uma regra, isso é uma exceção. Em alguns poucos casos, o fator racionalizante é a própria raiz. Na grande maioria dos casos, o fator racionalizante não é a raiz, tá? Então, nesse caso aqui, no exercício C,
como eu tenho uma raiz quadrada de 2, tá? Se você quiser, você já pode colocar direto aqui raiz quadrada de 2, tá? Você não precisa fazer toda aquela etapa de colocar índice, expoente e ficar fazendo a subtração. Porque como eu tenho raiz quadrada, no caso exclusivo da raiz quadrada, sempre a raiz quadrada vai ser o seu fator racionalizante. Perfeito? Então, no caso específico da raiz quadrada, é só copiar. Tá? Só que eu não gosto de falar isso já logo no começo, porque senão vocês acham que isso é a regra, e depois em outros exercícios, como nos exercícios F, no exercício D, no exercício E, vocês acabam errando por achar que a regra é copiar. E não, a regra não é copiar. Copiar a raiz é uma exceção, tá? Então, raiz quadrada de 2, ou melhor, qualquer tipo de raiz quadrada, o fator racionalizante é a própria raiz quadrada. Por isso que eu já coloquei direto aqui raiz quadrada de 2. E quem que eu vou colocar aqui no meu numerador? A cópia do meu denominador. Então, é o raiz de 2. Geva, não vai ser o raiz de 3? Não, pessoal. Na minha fração racionalizante, o numerador e o denominador obrigatoriamente tem que ser igual. E quem vai determinar esse valor é o denominador. Perfeito? Então vamos continuar aqui o nosso exercício. Então agora eu vou fazer a multiplicação. Em cima, embaixo multiplica embaixo. Então vai ficar 24 vezes raiz de 3 vezes raiz de 2. Então vai ficar 24, usando propriedade aqui de multiplicação de mesmo índice. Tá? Eu vou escrever a multiplicação dentro de uma única raiz. Então vai ficar 3 vezes 2. Tudo isso dividido por raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2. Se quiser fazer direto, pode. Então, nesse exercício aqui, eu vou fazer direto. Eu vou pular essa etapa aqui, ó. Então, se eu quiser fazer essa etapa, eu posso? Pode fazer essa etapa, tá? Mas se você quiser pular essa etapa aqui e já vir direto para cá, não tem problema algum, ó. Você pode fazer essa conta mentalmente, ó. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 é raiz quadrada de 2 ao quadrado. Raiz quadrada, potência quadrada se cancelam, sobra apenas o número 2. Tá? A intenção de você fazer uma técnica de racionalização é fazer desse jeito aqui, ó, direto. Fazer essa conta aqui mentalmente, para você ficar cada vez mais ágil nas suas contas. Beleza? E agora, para finalizar o nosso exercício, o que que eu vou fazer? Eu vou resolver essa multiplicação dentro da minha raiz quadrada e eu vou fazer a simplificação de fração aqui, ó. 24 e 2 são números pares que dá para dividir por 2, dá para simplificar por 2. Então, 24 dividido por 2 dá 12. 2 dividido por 2 dá 1, então eu não preciso colocar o denominador 1 ali no nosso exercício, tá? E dentro da minha raiz vai ficar 3 vezes 2, 6. Então vai ficar raiz quadrada de 6. 6 é a multiplicação direta de dois números primos, então não tem como simplificar raiz quadrada de 6. Então, no nosso exercício C, a resposta final já é essa. 12 raiz quadrada de 6. Perfeito? Tranquilo? Então, vamos para o próximo exercício, tá? No próximo exercício, eu tenho o exercício D, que se você observar, ele já não é mais uma raiz quadrada, ok? Como que a gente faz aqui, então, o nosso exercício D, tá? Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho 4 sobre raiz cúbica de 10, tá? 10 não tem como simplificar, porque 10 é a multiplicação de dois números primos, ok? Então, aqui, ó, o meu raiz cúbica de 10 não tem como eu simplificar. Beleza, então raiz cúbica de 10 já está na forma mais simples. Qual é o expoente aqui do meu 10? Qual é a potência aqui do meu 10? O expoente dele é 1, tá? Então eu tenho raiz cúbica de 10 elevado à primeira, beleza? Coloca esse valor aqui, coloca esse expoente 1 aqui, tá? Para você não esquecer de fazer a subtração. Como que eu vou escolher agora a minha raiz racionalizante? Vai ser a raiz cúbica de 10? Não, não é a raiz cúbica de 10, tá? Como que eu faço para descobrir? Usando a mesma regra que eu já expliquei aqui no exercício A e no exercício B. Eu vou copiar o meu radical, eu vou copiar o meu índice, no meu radicando eu vou copiar a base da minha potência
E o meu novo expoente, que eu vou ter que colocar ali na minha potência 10 aqui, tá? No meu 10, vai ser a subtração do índice com o expoente. O índice expoente do enunciado. Então, o índice do meu enunciado é 3. O expoente do meu enunciado é 1. 3 menos 1, 2. Então, aqui, ó, o meu 10 ele vai estar a uma potência quadrada. Ok? Então, a potência no meu 10 aqui é 10 ao quadrado. Então, quem racionaliza a raiz cúbica de 10 é a raiz cúbica de 10 ao quadrado, não é a raiz cúbica de 10. Tá? Erro muito comum aqui é aparecer raiz cúbica de 10. Tá? Agora, aqui, ó, uma vez que eu descobri que é a raiz cúbica de 10 ao quadrado, eu copio ele em cima. Então, vai ficar a raiz cúbica de 10 ao quadrado. Então, uma vez que eu encontrei o meu fator racionalizante, eu simplesmente copio ele aqui na parte de cima. Perfeito? E agora? Agora é só multiplicar. Em cima multiplica em cima, embaixo multiplica embaixo, tá? Então aqui vai ficar 4 vezes raiz cúbica de 10 ao quadrado, é 4 raiz cúbica de 10 ao quadrado. Tudo isso dividido por, eu vou fazer etapa por etapa, que nem eu fiz no exercício A e no exercício B, tá? Então aqui vai ficar a raiz cúbica de 10 elevado a multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base, soma expoente. 1 mais 2, 3. Ah lá, apareceu a potência cúbica que eu precisava para fazer o cancelamento. Ó. Índice 3, potência 3, cancela. Perfeito? Então, tome cuidado na hora de fazer essa etapa aqui de encontrar a fração racionalizante. E quando você tem uma raiz que não é raiz quadrada, não é copiar simplesmente, tá? Você tem que fazer essa etapa de subtração. Afinal, essa é a regra. Copiar é apenas uma exceção. Então, vou reescrever aqui a minha fração agora. Então, vai ficar 4 raiz cúbica de 10 ao quadrado. Se você quiser resolver esse 10 ao quadrado, pode, mas eu vou deixar aqui na forma fatorada que eu prefiro, tá? Raiz cúbica com potência quadrada não tem como simplificar, então essa raiz cúbica de 10 ao quadrado já está na sua forma mais simples, tá? Então, se você preferir deixar na forma fatorada 10 ao quadrado, pode. Se você quiser resolver e transformar isso num 100, também pode, tá? E o meu denominador ficou o número 10. Agora eu vou fazer simplificação de fração. 4 e 10. Ambos dá para dividir por 2, ok? Porque são números pares, tá? Então, 4 dividido por 2 vai dar 2. Então, vai ficar 2 raiz cúbica de 10 ao quadrado. Tudo isso dividido por 5. Perfeito? E agora aqui não tem mais nenhuma simplificação que dá para fazer. Então, essa daqui é a minha resposta final para o exercício, tá? 2 raiz cúbica de 10 ao quadrado sobre 5. Show de bola? Vamos agora para o nosso exercício E, tá? O nosso exercício E, a gente tem 1 sobre raiz quarta de 125. Raiz quarta de 125, tem como simplificar? Se você já souber a resposta de cara, ótimo. Se você tiver alguma dúvida, aqui que a gente faz, fatório, tá? Então, eu vou pegar aqui o 125, vou fatorar, beleza? Então, na dúvida, você sempre fatora. Então, 125 por 2 não dá, por 3 também não dá, mas por 5 dá. Então, 125 dividido por 5 dá o famoso 25. 25 por 5 dá 5. E 5 por 5 dá 1. Aqui, ó, eu tenho índice 4. Para eu fazer simplificação, eu preciso fazer grupinhos 4. Só que aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3 5, não 4 5. Então, eu não consigo fazer a simplificação de raiz quarta de 125. Beleza? Então, raiz quarta de 125 não tem como simplificar. Ah, Geva, então a gente perdeu tempo fazendo essa fatoração aqui? Na verdade, não. Por quê? Porque
agora aqui, ó, já que eu fatorei, eu vou pegar o 125 e vou reescrever o 125 na sua forma fatorada. O que seria isso? Eu vou escrever o 125 na forma de potência, tá? Como que eu faço isso, tá? Você vai ver aqui, ó, se você olhar aqui na hora que você decompôs ele aqui, sempre apareceu o mesmo número, foi o 5, o 5 e o 5. Ou seja, 125 eu posso reescrever ele como 5 elevado a 3. Por que 3? Porque ele apareceu aqui 3 vezes, ele se repetiu 3 vezes. Ou seja, se eu pegar 5 ao cubo e resolver essa conta, 5 ao cubo vai dar 125. Então, a forma fatorada aqui, na hora que você decompõe ele, o 125, em fatores primos, tá? Se você só tiver um tipo de número aqui sendo repetidos, você consegue escrever esse número na sua forma fatorada, tá? E como você pode observar nos exercícios anteriores, ter o número na forma fatorada na hora de você fazer a escolha da raiz racionalizante ajuda bastante, tá? Então, agora aqui, ó, eu vou estar reescrevendo a minha o meu enunciado, só que agora usando a parte fatorada, tá? Então vai ficar, perceba que agora eu coloquei um sinal de igual, porque eu vou mudar a escrita do meu enunciado, eu não estou fazendo conta, tá? Então, ó, vai ficar 1 sobre raiz quarta de 5 ao cubo. Ou seja, 1 sobre raiz quarta de 125 é a mesma coisa que 1 sobre raiz quarta de 5 ao cubo. Isso daqui é a mesma coisa que isso daqui. Show de bola? Agora sim eu vou partir para a etapa de racionalizar. Quem é o fator racionalizante aqui? Vou usar a mesma regrinha que eu usei no exercício D e no exercício A e B, tá? Vou copiar a raiz, aqui o radical, copiando o índice. No meu radicando, eu vou copiar a minha base da minha potência e o meu expoente aqui do 5 vai ser o resultado da subtração de 4 e 3. Tá vendo? Quando você escreve ele desse jeito aqui, ó, fica mais fácil de você fazer as contas, tá? Aqui vai ficar 4 menos 3 dá 1. Então, a potência que eu preciso colocar aqui no 5 é a potência 1. Show de bola? Então, o meu fator racionalizante é a raiz quarta de 5 a primeira. Então, eu vou pegar a raiz quarta de 5 a primeira e colocar aqui, ó, no meu numerador. Vai ficar a raiz quarta de 5 a primeira. Pronto. A partir de agora, é continha. Em cima multiplica em cima, embaixo multiplica embaixo. Uma vezes raiz quarta de 5 elevado à primeira, uma vezes qualquer coisa é qualquer coisa. Então, vai ficar a raiz quarta de 5 à primeira. A potência 1 não vou pôr mais porque não precisa. O índice 4 é obrigatório você pôr. Deixa eu arrumar esse 4 aqui que ficou meio estranho. Aí. E agora aqui, no meu denominador, eu vou fazer a multiplicação, tá? De raiz com o mesmo índice. Então, conserva a raiz. A base aqui da minha multiplicação aqui de potência de mesma base, eu conservo e somo expoente. 3 com 1 dá 4. Ah lá, de novo apareceu a potência 4, que é justamente o que eu preciso para cancelar com o meu índice. Ok? Então aqui ó, vai ficar raiz quarta de 5, raiz quarta de 5, tudo isso dividido por 5. Na fração eu não consigo simplificar mais, a minha raiz quarta já está na forma mais simples, porque 5 é um número primo. Então, a resposta final para o exercício E, raiz quarta de 5 sobre 5. Tranquilo? Show de bola? Vamos para o próximo exercício? No próximo exercício, a gente tem a 12 sobre raiz sétima de 81. De novo, raiz sétima de 81. Tem como simplificar? Se você não sabe, a gente vai fatorar. Então, vamos lá. 81 fatorado.
81 ele é um número ímpar, então não dá para dividir por 2, mas por 3 dá. 81 dividido por 3 é 27. 27 dividido por 3 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. E 3 dividido por 3 dá 1. Para eu fazer simplificação em raiz de índice 7, eu preciso ter grupos de tamanho 7. Aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4. Ou seja, eu não consigo fazer simplificação. Entretanto, eu consigo fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz no exercício E, tá? Para facilitar a minha vida, tá? Eu vou escrever 81 na sua forma fatorada. E como é que eu faço isso? Eu vejo o número que se repetiu aqui, no caso é o 3, e vou ver quantas vezes ele se repetiu. Ele se repetiu 4 vezes. Então, vai ter potência 4. Ou seja, 3 elevado a 4 é a mesma coisa que 81. Então, agora eu vou vir aqui e vou reescrever o meu enunciado usando a forma fatorada. Então, vai ficar 12 sobre raiz sétima de 3 à quarta. Agora eu começo a etapa de racionalização. Quem é que racionaliza raiz sétima de 3 à quarta? Tá? Então, vamos lá. Copia o radical, copia o índice. No meu radicando, eu vou copiar a base e vou fazer a subtração de 7 e 4, ok? Então, 7 menos 4 dá 3, ok? 7 menos 4 dá 3. Então, o meu fator racionalizante aqui é o raiz sétima de 3 ao cubo. Então, eu vou copiar aqui em cima, tá? Errei a cor aqui. É o vermelhinho para manter o padrão. Vai ser raiz sétima de 3 ao cubo. Perfeito? E agora é só fazer as multiplicações. Em cima multiplica em cima, embaixo multiplica embaixo. Então vai ficar 12 raiz sétima de 3 ao cubo, tá? Se você quiser resolver 3 ao cubo, pode. Se não quiser, pode deixar na forma fatorada, tá? Raiz sétima de 3 ao cubo não tem como simplificar, porque eu preciso fazer grupos de tamanho 7, eu só tenho 3, então não dá para fazer, tá? E nesse exercício F eu vou fazer igual eu fiz aqui no exercício C, tá? Eu vou fazer essa etapa aqui direto, que nem eu fiz aqui no exercício C, tá? Se você quiser fazer essa etapa aqui escrita, só para ter certeza que não vai errar, não tem problema algum, tá? Mas eu vou fazer direto para você ver que tem como fazer direto, tá? Então aqui vai ficar raiz sétima de 3 à quarta vezes raiz sétima de 3 ao cubo. Então vai ficar raiz sétima de 3 à sétima, porque 4 com 3 dá 7, né? Então, vai ficar a raiz sétima de 3 à sétima, potência 7, índice 7, se cancelam, sobra só o número 3. Perfeito? Então, ó, para quem se perdeu aqui, ó, eu vou fazer aqui na parte de baixo. O que que eu fiz aqui? Eu fiz raiz sétima de 3 à quarta vezes raiz sétima de 3 ao cubo. Então, eu copiei a minha raiz de índice 7, copiei a base e somei. 4 com esse 3 aqui dá 7. Esse 7 cancela com esse 7, que dá 3, ó, que foi justamente o 3 que eu coloquei aqui. Show de bola? Para finalizar aqui, ó, 12 e 3 tem como simplificar, tá? 12 e 3 simplificado por 3 vai dar 4 e 1, então vai ficar 4 raiz sétima de 3 ao cubo. Denominador 1 eu não preciso pôr. Então, a resposta final para o meu exercício é 4 raiz sétima de 3 ao cubo. Perfeito? Tranquilo? Então, exercício F feito. Agora aqui no exercício G, a partir do exercício G, você vai perceber aqui que no nosso denominador, a gente vai ter raízes agora não mais multiplicando por um número racional,
tá? Você vai ter raízes somando ou subtraindo. Somando ou subtraindo por outra raiz, ou somando ou subtraindo por um número racional, tá? Independentemente se eu tenho duas raízes, como acontece aqui no exercício G e no exercício H, ou se eu tenho um número racional e um número irracional aqui no exercício I, tá? Independentemente, a técnica para a gente resolver esse tipo de exercício é sempre a mesma. Ok? Então, quando eu tenho raiz quadrada aparecendo no meu denominador, somando ou subtraindo, independentemente se é com outra raiz quadrada ou se é com algum número racional, a técnica é a mesma. Ok? Então, vamos lá. Quem é que vai racionalizar o meu denominador? E primeiro, quem eu quero fazer desaparecer aqui? Eu quero fazer desaparecer o raiz quadrada de 11 e o raiz quadrada de 7. As duas raízes precisam desaparecer. Ok? Então eu preciso fazer desaparecer esses dois valores aqui, tá? Para isso a gente vai usar a técnica de produto notável. Eu vou fazer aparecer aqui um produto notável e esse produto notável ele vai se encarregar de fazer, entre aspas, desaparecer com as raízes. Ou seja, a técnica desse produto notável é justamente elevar alguma coisa ao quadrado para fazer o cancelamento das raízes. Tá? Então, eu vou utilizar de produto notável para fazer racionalização. Perfeito? Então, qual é o produto notável que eu vou estar utilizando aqui para resolver esse tipo de exercício? Tá? Na verdade, esses 4 exercícios aqui, a gente vai usar a mesma técnica de produto notável. Tá? A gente vai fazer o produto notável, aquele um que é o produto da soma pela diferença. Tá? Aquele que é assim, ó, o produto da soma. Então, é um x mais um y vezes um x menos um y. Por que que eu vou usar esse produto notável aqui? Tá? Porque na hora que eu resolvo esse produto notável aqui, a resposta desse produto notável aqui é pegar aquele que está no parênteses com sinal de negativo e elevar individualmente ao quadrado. Então vai ficar x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, x mais y vezes x menos y é igual a x quadrado menos y quadrado. Então, ó, esse quadrado aqui que aparece aqui vai ser justamente o que vai cancelar as minhas raízes. Então, é por isso que eu vou usar essa técnica aqui, tá? Essa técnica aqui, ela é boa porque ela ajuda a gente a fazer desaparecer as raízes. Perfeito? Então, deixa eu apagar esse negócio aqui, porque eu vou precisar de espaço. Então vamos lá. Então, para aparecer o produto notável aqui no nosso exercício G, tá? O que que eu vou fazer aqui? Eu vou estar copiando esses dois valores aqui exatamente na mesma ordem, só que invertendo o sinal de operação, tá? Então, nesse caso aqui ele está somando, eu vou colocar ele subtraindo. Então, vai ficar raiz quadrada de 11 menos raiz quadrada de 7. Perceba que eu copiei o denominador do meu enunciado, invertendo apenas o sinal de operação. Aqui era mais, aqui ficou menos. Beleza? Então, toda vez que eu vou usar essa técnica, é isso que eu vou fazer. Eu vou copiar o denominador e inverter o sinal. Show de bola? Beleza. A partir de agora, eu vou fazer igual que eu fazia antes, tá? Eu já encontrei o meu denominador, o que que eu vou fazer com ele? Eu vou copiar na parte de cima da minha fração. Então, em cima da minha fração vai ficar 11 raiz quadrada de 11 menos raiz quadrada de 7. Tranquilo? Beleza. Só que agora quem tem que tomar um cuidado, tá? É o seguinte, eu vou estar multiplicando essas duas frações. Se você observar, nas nossas frações, agora a gente tem soma e operação acontecendo. Toda vez que eu tenho multiplicação envolvendo soma ou subtração, aqui, tá? Eu tenho que tomar o cuidado de vir aqui, ó, e colocar um parênteses. Por quê? Porque todo mundo está sendo multiplicado aqui, ok? Em alguns casos a gente vai precisar fazer distributivo, em alguns outros não, mas tem que colocar esse parênteses aqui porque existe a multiplicação e é todo mundo que está sendo multiplicado. Erro muito comum nesse exercício é esquecer de colocar
o parênteses e fazer a multiplicação só desses dois números aqui e do 28 apenas com raiz quadrada de 11, tá? Aí fica errado, tá? É todo mundo que está sendo multiplicado. Então, já coloco o parênteses aqui porque ele é obrigatório, esse parênteses que eu coloquei. Perfeito? Então, voltando às nossas contas básicas, em cima multiplica em cima, embaixo multiplica embaixo, tá? Então, em cima vai ficar 28 vezes o parênteses, então vai ficar 28 vezes raiz quadrada de 11 menos raiz quadrada de 7, tá? Dica: deixa para fazer a distributiva de números só no final, porque se tiver como simplificar, a gente vai diminuir esse valor de 28 aqui e fica mais fácil da gente fazer a distributiva, tá? Ah, Diego, eu quero fazer a distributiva já agora no começo. Faz, não tem problema algum, não vai ficar errado, tá? Só que a dica é, deixe para fazer no final, porque se tiver como simplificar, ajuda, porque diminui o valor e às vezes a simplificação faz até esse número desaparecer. Tá? Então a dica é deixa para fazer a distributiva de número na etapa final, beleza? Então em cima eu já fiz a multiplicação e embaixo, olha só, eu tenho o produto notável, o produto da soma pela diferença. Produto da soma pela diferença, como eu já mostrei aqui, ele é pegar o parênteses que tem o sinal de negativo e elevar individualmente cada termo ao quadrado, tá? Então aqui vai ficar raiz quadrada de 11 elevado ao quadrado menos raiz quadrada de 7 elevado ao quadrado. Pessoal, é errado, e não é pouco errado, é muito errado você fazer isso daqui, ó. Isso daqui é outra coisa completamente diferente disso que eu acabei de escrever ali em cima, tá? Ah, eu tô com preguiça de colocar os dois quadrados, eu vou fazer assim tudo de uma vez só. Isso daqui não é isso, tá? Se você fizer isso daqui, o seu exercício não vai estar meio certo, vai estar completamente errado. Então, cuidado com as notações, tá? Existem notações corretas que devem ser utilizadas, tá? Então, se existe notação correta, você deve utilizar a correta, não aquela que você quer, ok? Então, é essa notação aqui que você deve estar utilizando. Então, seguindo. Em cima, por enquanto, eu não vou fazer nada, vai ficar 28. Raiz, abriu parênteses, né? Raiz quadrada de 11 menos raiz quadrada de 7. Tudo isso dividido por, ó, raiz quadrada com potência quadrada cancela, raiz quadrada com potência quadrada cancela, tá? Então, ficou 11 menos 7. Beleza? Agora eu vou fazer essa subtração aí do 11 menos 7, tá? Então aqui vai ficar 28, abre parênteses, raiz quadrada de 11 menos raiz quadrada de 7. Tudo isso dividido por 11 menos 7 é o famoso 4. E 4 e 28 dá para simplificar. Olha só, dá para simplificar, tá? Então 28 e 4 dá para simplificar por 4. Perfeito? Então, 28 dividido por 4 dá 7. Vai ficar 7 raiz quadrada de 11 menos raiz quadrada de 7. E 4 dividido por 4 dá 1. Não precisa pôr denominador 1 se você não quiser, tá? Então, isso daqui, pessoal, já é a sua resposta final, tá? Essa daqui já é a sua resposta final. É a sua resposta na forma fatorada. Eva, não precisa aplicar distributiva aqui? Nesse caso aqui, não, tá? Porque você já tem uma resposta na sua forma fatorada, e se você aplicar a distributiva aqui, você não vai conseguir simplificar mais a expressão, tá? Então, essa forma fatorada aqui é uma resposta possível. Mas se você fizer questão de aplicar a distributiva, tá? O seu exercício, a sua resposta final vai ficar 7 raiz quadrada de 11 menos 7 raiz quadrada de 7. Se aplicou a distributiva, vai ficar desse jeito aqui, tá? Então, se você quiser dar essa resposta aqui, também está correta, tá? Eu, particularmente, prefiro essa daqui, porque ela está na forma fatorada, ela fica mais enxuta. Perfeito, pessoal? Então, a gente vai fazer essa técnica aqui em todos os exercícios dessa parte aqui, o G, o H, o I e o J.
beleza? A técnica é sempre a mesma, a gente vai ter que fazer aparecer o produto notável, produto da soma pela diferença. Show de bola? Tranquilo? Vamos para o próximo, tá? O próximo, ele é similar. Então, vamos lá. Então, ó, eu vou copiar o meu denominador invertendo apenas o sinal de operação aqui, tá? Então, vai ficar raiz quadrada de 10 menos raiz quadrada de 3. Menos não, é mais, porque aqui é menos, tá? Então, eu vou inverter o sinal. Então, vai ficar raiz quadrada de 10 mais raiz quadrada de 3. Uma vez que eu encontrei o meu fator racionalizante aqui, eu venho e copio ele aqui para cima. Vai ser raiz quadrada de 10 mais raiz quadrada de 3. Então, copio exatamente o que tem lá e inverto o sinal de operação. Tá? Como no meu enunciado, agora eu tinha uma subtração, agora aqui no meu fator racionalizante vai vir uma soma. Pelo mesmo motivo que eu já expliquei no exercício anterior, tá? Aqui, ó, eu tenho que colocar o parênteses obrigatoriamente. Por quê? Porque eu tenho uma multiplicação de coisas que estão sendo somadas ou subtraídas, tá? Então, eu preciso colocar o parênteses para indicar que é todo mundo que está sendo multiplicado. A partir de agora, eu vou seguir exatamente os mesmos passos do exercício anterior, tá? Vou multiplicar em cima, vai ficar 26 vezes raiz quadrada de 10 mais raiz quadrada de 3, dividido por... Pego o produto notável aqui, ó, pego aquele que tem o sinal de menos e elevo individualmente cada um ao quadrado. Individualmente, cada um ao quadrado. Então, vai ficar raiz quadrada de 10 ao quadrado menos raiz quadrada de 3 ao quadrado. Geva, mas no exercício anterior você pegou o fator racionalizante para colocar no denominador ao quadrado. Por que aqui você pegou o do enunciado? Porque, como eu já falei no exercício anterior, quem você vai pegar para colocar aqui elevado ao quadrado é sempre aquele que tem o sinal de negativo. Não importa se ele está no meu enunciado ou se foi ele o meu fator racionalizante. Quem eu vou pegar é sempre aquele que está com o sinal de negativo. Perfeito? E aqui, ó, de novo apareceu potência quadrada com raiz quadrada, que dá para simplificar. Ó. Cancela aqui, cancela aqui. Tranquilo? Então, de novo, vamos lá. Vai ficar 26, abre parênteses, raiz quadrada de 10 mais raiz quadrada de 3, tudo isso dividido por 10 menos 3. Faz a subtração, então vai ficar 26, abre parênteses, raiz quadrada de 10 mais raiz quadrada de 3, tudo isso dividido por 10 menos 3 é o famoso 7. Dessa vez, 26 e 7 não dá para simplificar, tá? Então, já cheguei na minha resposta final. Então, essa daqui é a minha resposta final. Geiva, se eu quiser aplicar distributivo em cima, pode? Pode. Tá, se você quiser aplicar distributivo em cima, vai ficar 26 raiz quadrada de 10 mais 26 raiz quadrada de 3, tudo isso dividido por 7. Então, essa daqui também é uma resposta válida, tá? Só que perceba, fica mais elegante essa resposta aqui de cima, tá? Ela fica mais limpa do que essa aqui de baixo. Mas qualquer uma das duas que você tenha colocado como resposta final está correta. Show de bola? Então, o exercício G e H são idênticos. A única coisa que mudou é que no enunciado eu tinha um sinal de mais, no outro enunciado eu tinha sinal de menos. No exercício I, eu tenho 38 sobre 5 mais raiz quadrada de 6. Agora aqui, ó, eu tenho um número mais uma raiz irracional, tá? Independentemente se fosse somando ou subtraindo, ou se a raiz irracional tivesse aqui na frente e o número racional tivesse aqui no segundo termo, tá? Independentemente, ok? A técnica é a mesma. Então, não é porque agora eu só tenho uma raiz que vai mudar a técnica.
eu vou ter que usar exatamente a mesma técnica. Geral, porque a gente não usa a técnica do exercício anterior, lá dos exercícios de A até F, para resolver esse exercício I, tá? Porque no exercício A até F, a gente tinha multiplicação acontecendo aqui, e existem propriedades para multiplicação, mas propriedades para soma e subtração, raiz não existe isso, tá? Na raiz não existe propriedade para soma e para subtração. Por isso que a gente não pode usar aquelas mesmas regras dos exercícios 1 até o exercício F. Por isso que toda vez que tem soma e subtração envolvida, independentemente se eu tenho duas raízes ou uma raiz só, tá? Eu tenho que usar a técnica de produto notável. Beleza? E como que eu faço aqui, Gelo? Igualzinho que você estava fazendo até agora, tá? Então eu vou multiplicar isso por copia invertendo o sinal. Então vai ficar 5 menos raiz quadrada de 6. Ah lá, copiei. Jogo ele para cima. 5 menos raiz quadrada de 6. E agora? E agora a gente vai fazer aquilo que a gente não pode esquecer. E é de colocar o parênteses aqui, ó. Coloco o parênteses bonitinho aqui para indicar que todo mundo está sendo multiplicado, tá? O parênteses aqui, ele é obrigatório. Então, dito isso pela milésima vez, vamos continuar o exercício. A partir de agora, aplica as regrinhas da matemática normal. Em cima, embaixo, multiplica embaixo. Então vai ficar 38 vezes o parênteses, então vai ficar 38 vezes 5 menos raiz quadrada de 6. Olha lá, 5 menos raiz quadrada de 6. Olha lá, não mudou nada, tá? E embaixo vai ser a mesma coisa. Pega o parênteses que tem o sinal de negativo, você vai copiar ele, elevando individualmente cada um dos seus termos ao quadrado. Então vai ficar 5 ao quadrado menos raiz quadrada de 6 ao quadrado, tá? O 5 ao quadrado a gente vai calcular, raiz quadrada de 6 com potência quadrada aqui, ó, se cancelam, se anulam, ok? Então, como que vai ficar aqui? Vai ficar 38, abre parênteses, 5 menos raiz quadrada de 6, tudo isso dividido por 20, 5 ao quadrado é 25, eu estava dando a resposta antes, é 25, menos 6. Faz essa subtração, então vai ficar 38, abre parênteses, 5 menos raiz quadrada de 6, tudo isso dividido. Agora a gente faz essa subtração aqui, tá? 25 menos 6 dá o famoso 19. E olha só que surpresa incrível. 38 e 19 dá para simplificar por 19. Então, 38 e 19, ambos estão na tabuada do 19. Então, dá para eu fazer essa simplificação. 38 dividido por 19 dá 2. 2 vezes 5 menos raiz quadrada de 6. 19 dividido por 19 dá 1. Eu não preciso pôr denominador 1. Então, aqui ó, já é a minha resposta final, tá? Então, resposta final na minha forma fatorada. Então, acabou aqui o exercício. Mas, se você é daquelas pessoas que não gostam das respostas fatoradas e quiser aplicar a distributiva, não tem problema algum, tá? Então, aqui vai ficar 2 vezes 5, 10, menos 2 vezes raiz de 6, 2 raiz de 6. Então, essa daqui também é uma resposta válida, tá? Essa linha de cima e a linha de baixo é o mesmo valor, só que um está na forma fatorada e o outro não. Deixa eu arrumar esse 5 aqui, que está aparecendo um 6. Tranquilo? Então, qualquer uma dessas duas respostas aqui é válida. E as duas são iguais, tá? Não é que são respostas diferentes. As duas respostas são iguais, só que uma está fatorada e a outra não. E agora aqui, para finalizar o exercício, a gente vai fazer o último aqui, o nosso exercício J, tá? Que ele tem multiplicação e subtração tudo envolvida, tá? Só que se você observar, a subtração está fora de parênteses, ou seja, quando eu tenho essa situação de
número multiplicando uma raiz e também tem uma subtração, essa subtração está fora de parênteses aqui, tá? Então a gente vai ter que usar a mesma técnica que a gente estava usando até agora, tá? Que é a técnica de aplicar produto notável aqui. Geve, como é que eu faço? Igual, exatamente igual, tá? Então vamos lá. Eu vou copiar o meu denominador, então vai ficar 5 raiz quadrada de 3. Vou inverter o meu sinal, tá? Então, aqui no meu enunciado eu tinha um sinal de menos. Aqui vai ficar mais 9 raiz quadrada de 2. Em cima, copia. 5 raiz quadrada de 3 mais 9 raiz quadrada de 2. O que que a gente vai fazer agora? Colocar o parênteses, para não esquecer dele. Parênteses obrigatório. Então, aqui, ó, parênteses. E continha de novo. Em cima, multiplica em cima. Uma vezes qualquer coisa é qualquer coisa, tá? Então, fazer essa distributiva aqui de 1 aqui nem faz sentido. Então, no meu numerador vai ficar 5 raiz quadrada de 3 mais 9 raiz quadrada de 2. Tá? Então, aqui eu já coloquei a resposta direta, porque se eu aplicar a distributiva aqui de 1, não faz sentido, vai dar um próprio valor, tá? E colocar uma vezes o parênteses é o próprio parênteses. Agora, aqui na parte de baixo, a gente tem o produto da soma pela diferença. Vou pegar aquele que tem o sinal de negativo e vou elevar individualmente ao quadrado, tá? Só que atenção, quando eu falo que é individualmente, é a multiplicação inteira. Ou seja, tudo vai ter que estar elevado ao quadrado. 5 raiz de 3, tudo isso tem que estar elevado ao quadrado. Tudo. O 5 raiz quadrada de 3. Feito? Porque tudo isso daqui, ó, o 5 raiz quadrada de 3, tudo isso é um número. O 9 raiz quadrada de 2, tudo isso é outro número. Perfeito? Então, tudo isso elevado ao quadrado menos 9 raiz quadrada de 2. Olha lá, tudo elevado ao quadrado. Então, nesse caso aqui, ó, de novo, aqui, ó, esse parênteses aqui, ó, que eu coloquei aqui no meu denominador, ele é obrigatório também, tá? E ele tem que vir aqui no primeiro caso aqui antes do 5 e aqui no segundo antes do 9, tá? Porque o 5 e o 9 também estão elevados ao quadrado. E agora? E agora resolve as continhas, né? Em cima não tem o que fazer, vai ficar 5 raiz quadrada de 3 mais 9 raiz quadrada de 2. Tudo isso dividido por, como eu acabei de falar, todo mundo aqui está elevado ao quadrado. Então, 5 elevado ao quadrado é 25. Vezes raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado é 3. Menos 9 elevado ao quadrado é o famoso 81. Raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado é 2. E agora eu vou resolver essas multiplicações. Vai ficar 5 raiz quadrada de 3 mais 9 raiz quadrada de 2. Tudo isso dividido por, vamos lá, 25 vezes 3, 75. Menos 81 vezes 2, dá 162. Perfeito? E agora? Agora eu vou fazer essa subtração. Então vai ficar 5 raiz quadrada de 3 mais 9 raiz quadrada de 2, tudo isso dividido por 75 menos 162 dá menos 87. Perfeito? Então, o meu denominador ficou menos 87. Entretanto, porém, todavia, a gente tem um denominador negativo. Não é convencional você ter um denominador negativo. Então, o que que a gente vai ter que fazer? Tirar esse negativo daqui. Como que a gente vai fazer isso? Aplicando regra de sinal aqui, nesse caso aqui especificamente, tá? Então, como que vai ficar aqui, então?
Vamos fazer uma análise de sinal. Eu não vou precisar fazer conta, mas sim uma análise, tá? Se você observar aqui o nosso numerador, ó, o nosso numerador são dois números positivos. Então, é 5 raiz de 3 mais 9 raiz de 2. Não importa quanto que isso daqui vai dar. Eu tenho certeza absoluta que o meu numerador é um número positivo. Porque se eu tenho dois números positivos somando, isso só pode dar positivo, tá? Então, eu tenho aqui no nosso exercício um numerador positivo. O nosso denominador é menos 87, mas não importa o número, tá? Ele é um número negativo. Então, eu tenho no meu denominador um número negativo. Quando eu estou fazendo divisão de um número positivo com um número negativo, a resposta final disso daqui é um número negativo. Regrinha de sinal: menos com mais dá menos, mais com menos dá menos. Ou seja, regrinha de sinal com sinais diferentes é negativo. Ou seja, na hora que eu resolver essa conta aqui inteira, essa fração inteira vai ser um valor negativo. Então eu vou tirar esse sinal de negativo aqui no meu denominador e eu vou colocar ele na frente da minha fração inteira, porque a minha fração inteira vai ser negativa, tá? E agora eu vou reescrever a minha fração, só que agora com o sinal de negativo aqui na frente, não mais lá no 87. Então vai ficar 5 raiz cúbica. Raiz cúbica não, raiz quadrada de 3 mais 9 raiz quadrada de 2. Tudo isso dividido por 87. Perceba que o meu sinal de negativo está fora da minha fração, ó. Se você quiser colocar um parênteses aqui, ó, porque parênteses nunca é demais, ó, para indicar que a fração inteira é negativa, está correto, tá? Então, a nossa resposta final para esse exercício, né, para o nosso exercício J, é menos 5 raiz quadrada de 3 mais 9 raiz quadrada de 2, tudo isso dividido por 87. Ok? Então, nesse exercício aqui, ó, a gente passou por várias propriedades aqui, várias técnicas de racionalização e várias propriedadezinhas que a gente utiliza ao longo da técnica de racionalização, tá? Que envolve números irracionais e produtos notáveis, tá? Então, a gente usou bastante propriedade de raízes, a gente usou produto notável e ambos para fazer racionalização de frações irracionais. Beleza? Então, a gente viu todos os casos aqui possíveis pertinentes ao ano, tá? E a gente fez todos aqui com uma certa tranquilidade, tá? Se você levar em consideração o passo a passo, o que deve ser feito na hora de resolver o exercício, é tranquilo. Às vezes é uma conta ou outra que fica um pouquinho mais chata de fazer, mas é só fazer a continha ali no papel, pegar um papel de rascunho e começar a rascunhar, que você consegue desenvolver rapidamente as contas, beleza? Então, exercício feito, exercício concluído e até a próxima.